Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Quarto domingo do tempo da Quaresma. Domingo letare, o domingo da alegria. A Páscoa de Cristo se aproxima. O trido pascal se aproxima. Que todos estejam em Cristo. Que quem está em Cristo é uma nova criatura, como está escrito na segunda leitura de hoje, desse domingo letare, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Quem está em Cristo, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Tudo é novo, porque Ele faz novas todas as coisas. Tudo é renovado quem está em Cristo. Que todos os seres humanos estejam em fraternidade com o próximo e permaneçam em Cristo. Como comenta Doroteu de Gaza, um abade, o mundo é um círculo e o centro de tudo é Deus. E para chegar no centro, tem que estar com o próximo. Para estar com o próximo, tem que estar no centro. Para estar em Deus, tem que estar com o próximo. Para estar com o próximo, tem que estar em Deus. Que todos progridam sempre mais e mais a Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete.
porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás de sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a parábola do filho pródigo que Jesus conta. Qual é a essência da parábola do filho pródigo? A essência da parábola do filho pródigo é a conversão daqueles que não estão em Deus. É a conversão daqueles que se convertem e busca verdadeiramente a Deus. Quem se converte e se reveste da palavra de Deus é essa festa aqui. Mas vemos a lógica, duas lógicas, que a lógica principal da essência do evangelho da parábola do filho pródigo é a conversão de cada ser humano. Se converter e viver em fraternidade com o próximo. Que a realidade em que transparece no contexto histórico é um filho biológico que pediu as coisas, a herança do pai, vendeu tudo e saiu para viajar para bem longe com o dinheiro da herança do pai e gastou tudo. E depois voltou para a casa do pai biológico e foi uma festa. E o irmão biológico não o acolheu. No contexto histórico, é essa lógica. Mas a realidade da essência é a conversão de cada ser humano que volta para a casa de Deus, que volta e vive o amor com o próximo, vive em fraternidade e progride sempre mais e mais a Deus. Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar o anúncio da boa nova do reino de Deus. E muitos, como os fariseus e os mestres da lei, criticavam o Senhor, que o Senhor fazia refeição com os pecadores, que Jesus veio chamar todos os entes humanos à conversão, e todos têm que buscar a conversão, que todos os seres humanos, todos nós somos pobres pecadores. Estamos em busca da conversão, se convertendo e viver no amor, com o amor e para o amor. E Jesus contou-lhes esta parábola, que é a essência da conversão. A pedagogia fundamental é a parábola do filho pródigo, que se converteu e voltou para o Pai. É quem se converte e volta
para a casa de Deus, se reveste da palavra de Deus, vive no amor, com o amor e para o amor. A festa é grande. Um homem tinha 2 filhos, no contexto histórico que Jesus começa. E esses 2 filhos, poucos dias depois, o mais novo pediu para dividir a herança. E dividiu a herança, que o filho pediu: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu. O pai dividiu com amor. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar bem distante. E logo esbanjou tudo numa vida desenfreada. Numa vida desenfreada que esbanjou tudo com prostitutas, esbanjou tudo. E vemos a lógica que esbanjou tudo com prostituta. São aquelas pessoas que não vivem o evangelho, que vivem numa vida desenfreada, que vive somente o mundo, o capitalismo, numa vida desenfreada. E Jesus está chamando todos à conversão, a se converter, a fazer penitência. Que todos se convertam como o filho pródigo. E lá, ele esbanjou tudo o que tinha. E houve grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. E logo o rapaz foi cuidar de porcos. Queria matar a fome com a sobra da comida dos porcos, mas nem isto lhe sobrava. Por que o texto diz essa lógica, tem esse argumento, que nem isto lhe sobrava, nem o resto da comida dos porcos? Está chamando todos à conversão, a se converter, que quem se converte permanece em Cristo, é uma nova criatura, como nós vimos na segunda leitura. E lá, o rapaz se converteu e disse: vou-me embora, vou voltar para o meu pai. E dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Esse pai, pequei contra Deus e contra ti, é a penitência de cada ser humano. É a penitência, é a conversão, é o arrependimento. Pedir perdão ao Senhor, confessar os pecados, confessar todas as faltas e se purificar e ter vida nova em Cristo Senhor. E o rapaz voltou para a casa do pai. E lá teve a grande festa. O pai correu ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. Essa é a alegria de cada ser humano que se converte. É a alegria de Cristo Senhor, de cada ser humano que se converte. Que todos se convertam, que todos se convertam, que todos façam penitência. E houve a grande festa. E pediu para trazer túnica para vestir. Essa túnica para vestir o filho e colocar anel nos dedos é a vida nova em Cristo. Porque estava morto e tornou a viver. Que quem não está em Cristo, não vive o Evangelho, vive somente o capitalismo, vive numa vida desenfreada, está vivo, mas está morto. Está vivo exteriormente, mas interiormente está morto. Mas se convertendo, vive, como está no Evangelho. E trouxe, e teve, e começou a grande festa. E o filho mais velho, que estava no campo, ouviu música, barulho de danças. Ele não gostou do que estava acontecendo, porque ele estava todos os dias, todos os momentos com o pai, e ele nunca fez a festa.
vemos no contexto histórico em um familiar, nos familiares biológicos. Mas esse filho mais velho é quem não trabalha para a conversão do próximo, que não olha o próximo no fundo do poço. E quem está no fundo do poço, nós temos que levantar as mãos para tirar do fundo do poço e ter vida nova em Cristo Senhor. E lá teve grande festa. E o filho mais velho não gostou. Esse filho mais velho são aqueles que não trabalha para a conversão do próximo, que não quer a conversão do próximo, que vê o próximo no mundo das trevas e deixa, não trabalha para a conversão. É esse filho mais velho. E o filho mais novo, o filho pródigo, é quem se converte. E depois o pai disse: tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, pois o teu irmão estava morto e tornou a viver. É quem está no mundo das trevas, não vive o amor com o próximo, não busca o amor de Deus, esse está morto. Mas Cristo está chamando todos à conversão, a para todos viver e viver eternamente, para que o que é antigo passa e que tudo seja novo, que todos se convertam, que todos progridam sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e que tudo seja renovado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Imaculada, São José, meu amigo protetor, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, bom e delicioso almoço, minha gente boa. É o domingo letare, que tudo seja renovado.